Imagine uma praia gelada do norte, céu cinzento, vento cortando o rosto. Os barcos vikings se aproximam. Os escudos se alinham. O som dos gritos enche o ar. De repente, algo diferente aparece na linha de frente. Homens enormes, quase sem armadura, com peles de animais cobrindo os ombros. Eles avançam como se não sentissem dor. Rugem, mordem o próprio escudo, encaram o perigo como se estivessem em outro mundo. São eles, os Berserkers. Mas, isso tudo é verdade mesmo? Esses guerreiros em transe existiram de verdade? Ou são só uma mistura de exagero, propaganda de guerra e lenda que foi crescendo com o tempo? Será que eles realmente viravam animais? Será que usavam rituais, plantas, magia? Hoje a gente vai fazer justamente isso. Pegar essa imagem quase cinematográfica dos Berserkers e desmontar, peça por peça, o que é mito, o que é possível e o que a história realmente consegue explicar. Hoje, quando alguém diz que ficou Berserk, a gente entende como sair do controle, explodir, entrar num estado de fúria total. Essa palavra moderna vem direto desses guerreiros nórdicos descritos nas sagas, Berserkir, no plural, em nórdico antigo. Nos textos medievais, eles aparecem como uma espécie de tropa de choque dos vikings, guerreiros que lutavam em um tipo de frenesi, que pareciam não sentir dor, que avançavam na linha de frente com uma coragem que beirava o absurdo. Algumas sagas os descrevem rugindo como animais, espumando pela boca, rangendo o escudo com os dentes. Depois do transe, caíam exaustos, quase sem forças, como se tivessem queimado toda a energia em poucos minutos. É a partir dessas descrições que nasce a lenda moderna. O guerreiro invencível, meio humano, meio fera, abençoado pelos deuses. Só que já aqui, logo na base, a coisa começa a complicar. Tudo o que a gente sabe sobre os Berserkers vem basicamente de 3 tipos de fonte. Poemas épicos, os Skaldic Poems, sagas islandesas escritas séculos depois dos acontecimentos, e cronistas cristãos, que já olhavam para os antigos cultos nórdicos com bastante crítica. Ou seja, não existe um documentário da época mostrando um Berserker em combate. O que temos são textos literários, cheios de metáforas, com objetivos muito claros: exaltar reis, moralizar histórias ou demonizar práticas pagãs. Um dos primeiros textos a mencionar algo nessa linha é o poema Haraldskvedi, do século IX, que celebra o rei Harald Cabelos Belos. Nele aparecem guerreiros descritos como homens de pele de lobo, Ulfhednar, aliados do rei nas batalhas. Depois, no século XIII, o historiador islandês Snorri Sturluson escreve a Ynglinga Saga e descreve os Berserkers de um jeito bem marcante. Gente que não sentia o ferro nem o fogo, que entrava em um acesso de fúria e depois do transe ficava fraca e calma. Só que tem um detalhe importante. Snorri viveu cerca de 200 anos depois de os Berserkers já terem sido oficialmente proibidos na Islândia. Ou seja, quando ele escreve, os Berserkers já são lenda, ou memória distante. Então a primeira camada do nosso investigativo é essa. Eles existiram? Muito provavelmente sim, como um tipo de guerreiro de elite. Mas a imagem que temos hoje já passou por um filtro de poesia, religião e muita imaginação. Aqui começa uma discussão que rende até hoje entre linguistas e historiadores. A palavra em nórdico antigo é berserker. Ela é formada por 2 partes. Serker significa camisa, manto, capa, bear. Pode ser entendida como urso, björn, bear, ou como nu, descoberto. Então temos 2 grandes interpretações. Camisa de urso, o guerreiro que usa a pele de urso, ligado a um culto ao animal, quase como se vestisse o espírito do urso. Camisa nua, o guerreiro que vai para o combate, quase sem armadura, confiando mais no transe e na coragem do que na proteção física. Durante muito tempo, a ideia do sem camisa agradou bastante. Imagine o impacto psicológico de ver um sujeito avançando no frio, sem quase nada, como se não ligasse para a própria segurança. Mas olhando para outras evidências, como representações de guerreiros com peles de animais e a importância simbólica do urso entre povos do norte, muitos estudiosos hoje tendem a preferir a leitura camisa de urso, associando os Berserkers a um culto específico, o culto do urso e, em paralelo, outros guerreiros associados a lobos e javalis. Ou seja, desde o nome dá para sentir que os Berserkers estão entre 2 ideias. O cara louco que vai quase desprotegido
e o guerreiro xamânico que veste o espírito de um animal. Talvez fossem um pouco de cada. Se tem um deus com a cara dos Berserkers, é Odin. Odin não é só o deus-chefe dos nórdicos. Ele é patrono da guerra, senhor dos derrotados em combate. Os escolhidos vão para Valhalla, mas também deus da magia, do conhecimento secreto, do êxtase, da inspiração poética. Muitos estudiosos acreditam que os Berserkers eram, ao mesmo tempo, guerreiros e uma espécie de sacerdotes adeptos de Odin. Homens que, através de rituais, buscavam incorporar a ferocidade de animais, como o urso e o lobo, entrando em um estado alterado de consciência antes da batalha. Documentos e achados arqueológicos sugerem 3 grandes tipos de guerreiros ligados a animais. Berserkers, ligados ao urso, Ulfhednar. Pelos de lobo, ligados ao lobo, e possivelmente guerreiros ligados ao javali, animal sagrado em outros contextos germânicos. Em alguns relevos antigos e descrições, aparecem guerreiros usando capuzes ou peles de urso e lobo, algo que combina bem com a ideia desses cultos. Mais tarde, já no Império Bizantino, há relatos de um tipo de dança feita pela Guarda Vareg, a tropa de elite de origem nórdica que protegia o imperador, em que os soldados usavam peles e máscaras de animais. Alguns estudiosos veem nisso um eco tardio dos antigos rituais guerreiros do norte. Tudo isso reforça a imagem dos Berserkers, não só como lutadores, mas como guerreiros de culto, gente que representava na prática a ligação entre o mundo humano, o mundo dos deuses e o mundo dos espíritos animais. As fontes nórdicas usam um termo específico para esse estado: Berserkergangur, algo como o acesso Berserker, a corrida Berserker. As descrições espalhadas por sagas e poemas seguem um padrão. O guerreiro começa a tremer, os olhos mudam, ele fica irritadiço, pronto para lutar. Entra num surto de coragem extrema, gritando, rugindo, mordendo o escudo, avançando como se nada pudesse pará-lo. Durante esse acesso, é como se ele tivesse uma resistência fora do comum. Relatos falam que ferro e fogo não o atingiam. Provavelmente uma forma poética de dizer que ele ignorava a dor. Passado o auge do transe, vem a queda. Cansaço extremo, fraqueza, uma espécie de exaustão total. Para o público daquela época, isso estava ligado à magia de Odin, espíritos de animais, ou até mesmo capacidades de mudar de forma. O famoso Hamhammer, o forma forte, aquele que muda de aparência ou de espírito. Em algumas histórias, como a do herói Bodvar Bjarki, um guerreiro luta enquanto um grande urso é visto ao lado do rei, deixando a sugestão de que o urso é o espírito do guerreiro em batalha. Hoje, claro, a gente tenta traduzir isso para conceitos mais terrestres: estado alterado de consciência, auto-hipnose, histeria coletiva ou até condições neurológicas. Mas antes de chegar às explicações modernas, vale entender o papel social desses caras. No imaginário pop, parece que todo viking era berserker. Na prática, era o contrário. Eles eram exceção. Vários textos indicam que Berserkers e Ulfhednar formavam pequenos grupos de elite. Muitas vezes serviam como guarda pessoal de reis e chefes, uma espécie de tropa de confiança. Sua presença numa expedição não era regra, mas um diferencial. Em alguns poemas, um rei é elogiado justamente por ter Berserkers ao seu lado, sinal de prestígio e poder. Mas as sagas mais tardias começam a mostrar outro lado. Berserkers que chegam em fazendas, salões, desafiam homens comuns para duelos, abusam de sua reputação de invencíveis para conseguir terras, bens, respeito à força. Eles passam, aos poucos, de heróis de guerra a quase vilões de saga, figuras perigosas, associadas à desordem, ao excesso, aquilo que precisa ser controlado. Isso combina com outro movimento: a cristianização do mundo nórdico. À medida que o cristianismo se espalha pela Escandinávia, os velhos cultos a Odin, aos animais e aos rituais de guerra começam a ser vistos com outros olhos. Práticas de êxtase guerreiro, que antes eram sinal de poder sagrado, passam a ser interpretadas como coisa de demônios, posses e desordem espiritual. Não demorou para isso se transformar em lei. Em códigos legais islandeses como o Gragas, entrar em Berserkergang podia levar à perda de direitos e banimento. Leis norueguesas do século XI também proíbem esse tipo de comportamento, marcando o fim oficial dos Berserkers como instituição reconhecida. Ou seja,
Por volta da virada do primeiro milênio, o Berserker deixa de ser um estilo de guerreiro aceito e vira basicamente crime e heresia. A partir daí, eles saem do mundo concreto e entram de vez no mundo das lendas. Agora vem a parte que mais instiga a curiosidade. O que, biologicamente e psicologicamente, poderia explicar o estado de transe desses guerreiros? Não existe consenso, mas existem hipóteses. Vamos passar pelas principais, lembrando que nenhuma é prova absoluta, mas todas ajudam a montar o quebra-cabeça. Uma hipótese relativamente simples é: os Berserkers treinavam para entrar nesse estado. Imagine um cenário antes da batalha. Cânticos rítmicos, gritos, respiração acelerada, visual de peles de animais, pinturas e símbolos. Um líder incitando, lembrando feitos, prometendo glória. Isso tudo pode induzir um estado de excitação extrema, semelhante ao que atletas sentem antes de uma competição decisiva, só que levado ao limite. Some a isso: o medo, a necessidade de provar coragem, a pressão de grupo e possível uso de técnicas de hiperventilação, dança, movimento repetitivo. O resultado pode ser um estado alterado em que a percepção da dor diminui, a noção de risco fica distorcida, a pessoa fica mais impulsiva, agressiva, focada apenas na ação imediata. Não é magia, é corpo e mente sendo empurrados a um limite. Outra linha de raciocínio é que alguns Berserkers podiam ter crises semelhantes à epilepsia, distúrbios de controle de impulso ou condições que favorecem surtos de agressividade e descontrole. Em sociedades antigas, alguém com comportamentos intensos e fora do padrão podia facilmente ser visto como tocada pelos deuses e canalizada para funções específicas, como a guerra. Mas aqui, o terreno é bem especulativo. Não dá para diagnosticar gente que viveu há mais de 1000 anos, usando categorias modernas. Talvez a hipótese mais popular entre curiosos seja: os Berserkers usavam alguma planta de efeito psicoativo antes do combate. Por muito tempo, o principal candidato foi o cogumelo Amanita muscaria, aquele vermelho com pintinhas brancas, bem de conto de fadas. Estudos mostram que povos da Sibéria o usavam em rituais para induzir estados alterados. Então parecia perfeito: cogumelo pros vikings, pros transe, berserkers, chapados. Só que quando especialistas começaram a comparar os efeitos reais desse cogumelo com as descrições dos berserkers, surgiram problemas. A Amanita muscaria pode causar náusea forte, falta de coordenação, sonolência, coisas que atrapalhariam bastante um guerreiro em combate. O timing do efeito também não combina tão bem com a ideia de um surto rápido seguido de queda. Nos últimos anos, outra planta ganhou força nessa discussão: a Hyoscyamus niger, conhecida em inglês como henbane. Pesquisas de etnobotânica mostraram que sementes dessa planta foram encontradas em um túmulo viking em Firkat, na Dinamarca. A henbane era conhecida na antiguidade por seu uso em rituais e preparos de efeito forte. Seus efeitos incluem agitação, alucinações, sensação de força, alteração da percepção da dor, mas também distorção visual, seca na boca, tremores. Um estudo de 2019 argumenta que a henbane combina melhor com os sintomas descritos para o estado berserker do que o famoso cogumelo. De novo, não é prova definitiva, mas é um indício interessante de que alguma planta de efeito potente podia sim fazer parte do pacote ritual desses guerreiros. Juntando tudo o que a gente viu até aqui, dá para montar um cenário plausível sem precisar apelar para a magia literal, mas também sem reduzir tudo à mentira. Algo assim: havia de fato grupos de guerreiros de elite, ligados a reis e chefes nórdicos, identificados como Berserkers e Ulfhednar. Eles tinham uma identidade ritual forte: peles de animais, símbolos de Odin, práticas que misturavam religião, orgulho de grupo e técnica de combate. Antes das batalhas, realizavam ritos de preparação que podiam incluir canto, dança, respiração, possivelmente ingestão de alguma planta de efeito intenso. Esse conjunto induzia um estado alterado, o Berserker Gangur, no qual a coragem aumentava, o medo recuava e a capacidade de ignorar dor e cansaço crescia. Em batalha, isso tornava esses guerreiros extremamente eficazes e, de quebra, aterrorizava os inimigos, que viam à sua frente figuras cobertas de peles, gritando, rindo ou rugindo de maneira descontrolada. Com o tempo, poetas e cronistas exageraram essa imagem, atribuindo a eles invulnerabilidade total, metamorfoses e outras coisas que fazem parte do tempero épico.
Quando a cristianização avançou, a narrativa mudou. Aquilo que antes era êxtase sagrado virou possessão, devassidão, bagunça, e os berserkers passaram a ser proibidos por lei e demonizados em textos. No fim, os berserkers ocupam um lugar bem humano. Não são monstros invencíveis, mas também não são só propaganda. São pessoas que aprenderam a usar corpo, mente, crença e, quem sabe, certas plantas para se transformar naquilo que o seu mundo mais admirava: a personificação da coragem em combate. 1000 anos se passaram e a figura do berserker continua viva. Ela aparece em games, filmes e séries, quadrinhos, livros de fantasia, animes, mangás e RPGs de mesa. Quase sempre, essa figura mistura o visual animal, urso, lobo, a fúria fora de controle e uma aura meio trágica, como se o berserker fosse, ao mesmo tempo, o maior guerreiro do grupo e alguém preso ao próprio transe. É curioso, uma instituição que durou talvez alguns séculos, em regiões específicas do norte da Europa, acabou influenciando o jeito como o mundo inteiro imagina o guerreiro mais extremo. Talvez porque os berserkers encarnem um medo e um fascínio muito humanos. Até onde dá para ir quando a gente leva corpo e mente ao limite? Se você esperava uma resposta simples, tipo eram só gente usando tal planta, ou é tudo invenção, sinto dizer, a história raramente é tão redonda assim. O mais provável é que os berserkers fossem o resultado de uma combinação poderosa de fatores: cultura, crescer em uma sociedade que valoriza a coragem em combate acima de quase tudo; religião, um culto a Odin que premia o êxtase, o risco e a conexão com o mundo espiritual; psicologia de grupo, rituais, cânticos e símbolos que criam identidade e disposição para ir além do normal; biologia, corpo em adrenalina máxima, talvez somado ao uso de alguma planta de efeito forte; narrativa, poetas, cronistas e, mais tarde, escritores cristãos e modernos, cada um ampliando, distorcendo ou romantizando a figura desses guerreiros. Entre o mito do homem-urso invencível e o ceticismo do "foi tudo exagero", a verdade provavelmente está no meio. Sim, existiram guerreiros em transe, assustadores e eficazes. Não, eles não eram imortais, nem se transformavam literalmente em animais. Isso é o jeito poético que a humanidade encontrou de falar sobre gente que, por alguns minutos, parecia ultrapassar os limites humanos conhecidos. E aí, depois de tudo isso, me conta. Para você, os berserkers eram mais guerreiros sagrados em transe ou uma mistura de tática, crença e talvez umas plantinhas de efeito forte? Imagina essa cena agora com você: barco chegando na costa, escudos se alinhando, o frio cortando o rosto. Você teria coragem de entrar num estado desses, só pela honra, pela fé em um Deus, pela promessa de ter seu nome lembrado para sempre? Quero saber a sua visão. Você acha que eles realmente incorporavam o espírito do urso e do lobo? Ou acredita que tudo isso era um ritual muito bem construído para empurrar o corpo humano além do limite? E mais, você toparia um vídeo só sobre as plantas e rituais por trás desses estados de transe no mundo antigo? Comenta aqui embaixo o que mais te intrigou nessa história. Pode ser com um simples: eu iria berserker ou não, só para eu saber de que lado você estaria nesse campo de batalha da imaginação. Se esse mergulho na verdadeira história por trás dos berserkers prendeu você até aqui, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios dessa série entre mito e realidade. E se você curte esse tipo de curiosidades históricas, já emenda maratonando os outros vídeos do canal. Tem muita figura lendária esperando para ser desmontada, com calma, do jeitinho que a gente fez hoje. Obrigado por acompanhar até o fim. A gente se vê no próximo vídeo, onde talvez o mito da vez seja justamente aquele que você sempre acreditou que conhecia.